até às 11h30 da manhã. Já na abertura do nosso programa, nós vamos conversar com a Aline Oliveira. A Aline já está virando sócia nossa aqui também, é muito importante porque ela tem muito conteúdo, muita informação. Ela é especialista em sustentabilidade empresarial e diretora da Inteligente Consult. E ela veio aqui para falar de um assunto que a gente estava discutindo na redação hoje de manhã, que é a história do trabalho remoto. A pandemia, ela provocou muitas mudanças, né? E muita gente começou a trabalhar em casa. Eu mesmo comecei a trabalhar em casa, até que a patroa falou assim, arruma um serviço, vai para a rua, faz alguma coisa. Sabe, porque você fica muito tempo em casa, aí você fala assim, pô, mas esse pano está aqui no chão, por que o pano está aqui? Né? E a patroa fala assim, a vida inteira o pano estava aí, você vai resolver reclamar agora, né? Então arruma alguma coisa para fazer. Aí eu arrumei alguma coisa para fazer e estamos de volta aí na lida. Mas, Aline, obrigado, viu, mais uma vez, você que tem sempre participado aqui conosco, com o Maico, a Ju Silveira, sempre trazendo bons entrevistados para a gente. E eu queria saber de você se essa redução cada vez maior de vagas remotas, se ela é uma tendência. Se é porque a pandemia já acabou, parece que não acabou, porque tem muitos casos de Covid-19 de novo, mas saber de você se essa é uma tendência, a extinção dessas vagas, a diminuição das vagas para o trabalho remoto. Bom dia. Bom dia, Edson. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Ainda bem que está gravado, né? A história de ser sócia, depois eu vou cobrar. Mas, falando dessa retomada, né, das vagas presenciais, a gente vê uma tendência, sim, de iniciativa das empresas para que as pessoas voltem para o presencial. Mas isso vai um pouco na contramão do interesse dos funcionários, né? Então, à medida em que as empresas querem que as pessoas estejam mais perto, que retomem a questão de cultura, relacionamento, trabalho em equipe, os funcionários, especialmente os mais jovens, eles não estão muito interessados, né? Se acostumaram, talvez, né, com o pano que estava no lugar errado, né? Já se adaptaram a trabalhar de casa, muitos compraram equipamentos, adaptaram um espaço para isso, né? Você sabe que eu estava conversando com um amigo do setor imobiliário, e ele disse que na época da pandemia, na época dura mesmo, 2020, 2021, as pessoas que estavam comprando imóveis, elas estavam abrindo mão de ter uma garagem para ter um escritório. Porque, para que eu vou pagar garagem, né? Eu vendo meu carro, estou trabalhando de casa, não tem gasto com deslocamento, então a pessoa acaba trabalhando de casa e prefere um escritório para montar um escritório. E essa, então, me parece ser muito mais do que uma tendência, mas eu queria perguntar uma coisa para você que não estava combinado no nosso roteiro, que as pessoas também começaram a ter uma menor incidência de casos de assédio, por exemplo, de assédio moral ou mesmo de assédio sexual, porque a pessoa está mais longe, está em casa. A gente sabe que o ser humano, principalmente o homem, vai muito na história do contato visual, né? E a pessoa trabalhando em casa, ela às vezes coloca só um blazer, às vezes está de bermuda, de chinelo, então não tem aquele contato visual, acaba diminuindo isso. Você tem notícia de que esses casos de assédio também diminuíram por causa desse distanciamento do empregado com a empresa para quem ele presta serviço? Sim, muita coisa mudou nessa relação, né? Não só dentro da empresa, mas nos trajetos, né? A gente tinha boa parte dos acidentes de percurso, né? Dos assédios no percurso, então transporte público, né? Nos espaços em que as pessoas estavam mais vulneráveis. O assédio, ele diminuiu, sim, mas começa um outro tipo de assédio, né, de abuso moral, na verdade, que é com relação à pressão, do controle, né, dos gestores saberem se você está logado, se não está logado, se está online, se vai entregar. Então, mudou um pouco o formato, né, desse assédio, desse controle, mas ele existe agora de uma outra forma, né, mas reduziu a questão do percurso, eu imagino. Eu queria que você dissesse quais são os prós e os contras, tanto para os funcionários quanto para os empresários, porque eu ouvi dizer que tem empresário aí que achou que não estava precisando dar mais ticket de refeição, porque o cara está trabalhando em casa, né? Teve mesmo, teve a redução do ticket de refeição, mas teve em compensação que pagar um auxílio internet, por exemplo, para esse funcionário. Auxílio, né? Internet? Sim, tiveram vários novidade. Casos auxílio internet, porque muita gente não tinha essa estrutura em casa, né, Edson, para conseguir fazer o trabalho funcionar. Então as empresas, elas substituíram os benefícios. E esse modelo de substituição, ele é inclusive uma tendência hoje para o novo modelo de trabalho, né? Porque à medida em que as empresas ainda não conseguiram sentir se vai ser 100% presencial, se vai ser remoto, se vai ser híbrido, as equipes estão precisando trabalhar, né? Continuam se adaptando. Então mudam os benefícios, né? A forma como eu me comporto, como eu meço a produtividade,
o engajamento, a cultura. Então tem uma remodelação, né, da estrutura de trabalho acontecendo. Você trabalhou muito em casa ou estava mais na empresa, menos em casa? Eu trabalhei, a partir da pandemia, em casa, né, inicialmente 100% e depois num formato híbrido. Né, alguns dias em casa, outros dias no escritório. A gente fez essa adaptação também. Mas tem que ter uma baita disciplina para trabalhar em casa, não é, Aline? Precisa, e mulher principalmente, né? Porque você tem criança... Homem também precisa. O homem quer ir na quitanda toda hora, pô. Pois é. Quer jogar uma sinuca no barzinho da esquina. E os barulhos, né? Porque aí é o ambiente de casa. Então você tem o cachorro latindo, o vizinho que está com som alto. Então tem uma dificuldade, né? Não é tão simples assim trabalhar de casa, né? Principalmente se você vai fazer uma reunião importante, né? Para você falar assim, olha, preciso fazer uma entrevista de emprego hoje. Daí o cachorro começa a latir lá, daí complica demais, hein? A gente teve casos também que viralizaram na internet, né? A pessoa tá ali numa entrevista, num momento importante, e precisa sair correndo para qualquer coisa e ela tá vestida da cintura para cima, a gente viu no Congresso Nacional também. Isso, né? Sim. O cara só de paletó e bermuda, uma cena bizarra, né? Pois é, então tem tudo isso, né? Eu tenho uma amiga que ela falava muito que, mesmo para trabalhar no remoto, a gente precisa se adaptar, precisa entender que está trabalhando, né? Então precisa estar bem vestido, precisa organizar o espaço, né? Imagine, você está numa entrevista de emprego aqui e o fundo tá um caos, né? Tem roupa pendurada na cadeira, tem porta batendo, então tem uma adaptação, mesmo no híbrido, é importante ter um modelo de trabalho, um espaço de trabalho, né? Dedicado. Bom, se você tem na sua frente aqui um funcionário da velha guarda, né? Eu sou acostumado a trabalhar, bater cartão de ponto, aquela história toda. Mas o camarada que trabalha em casa, essa geração nova, eu nem sei em que letra que nós estamos mais agora, viu, Maicon e Ju? Porque é geração Z, geração Y, sei lá que letra tem depois disso. Mas esse pessoal tá numa nova pegada, né? Qual que é agora? Geração beta, tá vendo? Você é da geração beta? Não? Eu sou X ainda. X? Eu sou X. Então, e essas pessoas estão adaptadas com essa correria já, com esse novo modelo. Como é que elas vão fazer para se adaptar ou se readaptar ao modelo antigo? Esse é o grande ponto, Edson. Eu acho que elas não vão se adaptar, né? As tendências que a gente vê é que essas novas gerações, aí a partir da Z, né, que é nascidas ali em 95, 97... Nossa, então a minha letra deve ser A, B, mais ou menos. É interessante essa divisão, né? Mas são a penúltima geração, né? A geração Z, eles não querem mais se adaptar. Então, o grande índice de demissões nas empresas hoje vem desses funcionários mais jovens. E a recusa, inclusive, para novas vagas, né? Então, as empresas precisam rever esse modelo por conta disso. Ou eles revêem esse modelo, ou essa turma não vai entrar para o mercado. Eles estão querendo empreender, eles estão querendo fazer trabalhos por projetos, né? Então, eu vejo mudanças nesse cenário, né? 10h10, estamos ouvindo aqui hoje a Aline Oliveira, que é especialista em sustentabilidade empresarial e também diretora da Intelligent Consult. Aline, nós podemos, assim, dizer ou concluir que o retorno ao escritório não é mais uma questão de estratégia de trabalho, uma nova pegada, são outros valores que estão sendo analisados agora. Como é que você vê isso? São outros valores, né? As empresas que querem fazer esse retorno presencial, elas têm usado muito como argumento dois pontos principais, né? A questão da produtividade, garantir que esse funcionário está trabalhando de fato e que está entregando resultado, e a questão da cultura, da comunicação entre as pessoas. Mas se a gente for olhar para essa nova geração principalmente, a produtividade está muito atrelada à crença do que se está fazendo, ao impacto que está sendo gerado. E quando esse funcionário, especialmente o mais jovem, ele sente que ele está sendo valorizado, então, poxa, eu posso acordar um pouco mais tarde, eu posso estudar no meu horário de intervalo, ele acaba produzindo mais. Então, existem indicadores já mostrando que a produtividade é até um pouco maior com esse funcionário em casa. E a questão da cultura é engraçado, porque cultura está muito atrelada a valores, né? E o valor, ele não está no ambiente físico da empresa. Ele está na forma como as relações acontecem, né? A gente vê os grandes valores do mundo, né? Os valores religiosos, por exemplo. Você não precisa estar na igreja, na sinagoga, enfim, para praticar a sua fé. Então, existe um processo de fazer com que esse valor esteja nas relações dessa empresa, não necessariamente no espaço físico, né? Muitas igrejas sobreviveram nessa época aí com cultos online, exato, programação online, né? Mas agora, você falou de produtividade, mas com o chefe no cangote ali, não é mais fácil de cobrar essa produtividade, Aline?
Existem perfis de pessoas, né? Então, a gente sabe que tem gente que precisa, sim, de uma pressão constante ali para entregar resultado. Essa pessoa precisa de um gestor mais incisivo, mais próximo, né? Normalmente quem está começando, né, na profissão, que precisa de ensinamento, precisa de direcionamento. À medida em que a gente vai avançando e vai tendo mais qualificações e vai sentindo maior autonomia, esse resultado ele vem acontecendo naturalmente, né? Então, normalmente as profissões mais qualificadas não demandam essa pressão tão constante, não. O Massa está mandando um recadinho para a gente aqui. Obrigado, viu, Massa, por você estar nos acompanhando. Ele falou assim, Edson, o viés dessas ideias não cola, meu caro. Está falando do assédio lá, porque ele falou que o assédio acontece de qualquer forma. Eu sei que acontece de qualquer forma, mas eu acredito que a pessoa trabalhando em casa, ela se exponha menos ou tenha diminuídas as chances de sofrer um assédio, né? Se você falar de produtividade, eu trabalhei numa empresa aqui muito tempo atrás, no século X a.C., não vou falar o nome da empresa aqui, mas na área da produção acontecia uma coisa que era assim muito ruim de presenciar. O que acontecia? Os banheiros da área de produção era igual banheiro de quartel, onde você ia e não tinha vaso sanitário. Então você tinha que se virar nos 30 para fazer as suas necessidades ali. Se fosse só aqui é todo mundo brasileiro, a gente pode falar. Se fosse só fazer xixi, no caso do homem, beleza, porque ele faz xixi de pé e tal. Mas não tinha vaso sanitário. Então você tinha que se acomodar ali de cócoras, ele fazer rapidamente o que você precisava fazer, e você não tinha tempo de gastar hora no banheiro. Né? Como é que você vai ficar um tempo a mais no banheiro, mesmo que seja para ler um livro, mesmo que seja para checar alguma mensagem no WhatsApp, como é feito agora? Então, eu não sei como é hoje, espero que tenha mudado isso, mas essa vigilância, e muitas vezes eles pegavam o melhor funcionário, o melhor líder de produção, colocavam para ser chefe, e nem sempre o funcionário mais atuante, o mais efetivo, vai ser o melhor chefe. E essa questão também é uma questão complicada, porque você não tinha curso para nada, não tinha especialização, não tinha nada, e a coisa ia andando assim. Mas o fato de você trabalhar em casa realmente remete a algumas outras situações. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você aqui também, saber se o equilíbrio entre o trabalho remoto e o presencial tem uma vantagem considerável na hora de atrair ou de reter os talentos da empresa. Tem. O que a gente tem visto hoje, né, atuando com as empresas, é que as pessoas elas valorizam muito a relação que se estabelece com essa empresa. Então, não existe mais uma obrigação, né, de que eu preciso aceitar qualquer emprego. A não ser, óbvio, que a gente tem um recorte de Brasil em que é até absurdo falar uma coisa dessas, né? Então, tem gente que precisa trabalhar e vai aceitar qualquer tipo de trabalho, é claro, né? Mas quando a gente vai para profissionais que podem se dar ao luxo de escolher, essas pessoas querem vagas mais confortáveis, né? Que priorizem a sua qualidade de vida, saúde mental, relacionamento com a família. Então, as empresas que estão priorizando o presencial, elas têm que ter uma visão muito clara do perfil de profissional que elas vão conseguir abraçar, né, com essas vagas. Porque não é todo mundo, de fato, quem pode escolher hoje, né, e tem essa visão de qualidade de vida, de equilíbrio pessoal e profissional, acaba declinando dessas vagas, né? E como é que se vira o profissional de RH na hora de escolher a pessoa ou saber se realmente o funcionário que ela escolheu está desempenhando a função que ela imaginou? O profissional de RH, ele tem que se adaptar, na verdade, né? O que a gente tem visto é que as empresas precisam entender que cada empresa é um mundo diferente, é um perfil diferente. Então, a gente faz na consultoria o diagnóstico dessas empresas para entender quais são as melhores estratégias, inclusive para processo de seleção, né? Como é que eu capto os melhores talentos e como é que eu mantenho esses talentos comigo? Porque muitas vezes tem um enfeite, né? Tanto do candidato quanto da empresa na entrevista. Você sabe fazer isso? Sei. Chega na hora. Pois é, na hora fala, puxa, deixa eu consultar aqui, né? Vou colocar na internet. Mas tem que ter uma adaptação, né? O profissional de RH ele tem que estar preparado para os dois lados, né? Para olhar tanto o processo de atração quanto de pertencimento dessa turma. Isso vai depender do estilo da empresa, da cultura. A cultura tem que ser muito parecida, né? É um casamento, né, Edson? Quando eu trabalhava eu já trabalhei na área de contratação de pessoal, né? E eu dizia isso para todos os candidatos, né? A entrevista é como se fosse uma preparação para um casamento. Tem que ser bom para a minha empresa e tem que ser bom para você que está entrando. Isso acabava desarmando um pouco as pessoas, né? Porque você fala, então tá bom, então deixa eu te contar uma coisa. O meu filho precisa sair tal horário da escola, eu tenho que buscar.
E aí você faz acordos, né? Isso tem sido um movimento legal, essa adaptabilidade. Eu acho que a palavra da vez agora, né, para as próximas tendências de recursos humanos, é a adaptabilidade. Ah, mas teve uma época em que você era recomendado a não ficar falando muito, não. Porque tem gente que gosta. Eu conheço pessoas que você não pode perguntar assim, tá tudo bem? Pronto. Cara, você pergunta, tá tudo bem, nego despeja um rosário de informações em cima de você. E eu aprendi na época que você não. Tinha uma professora de português, professora Juraci, até faleceu já. Ela falava assim: quando você fala menos, você erra menos, tem menos chance de falar alguma coisa que você não devia. E a entrevista de emprego, se ficar falando demais também, é ruim, não é, Aline? É bom que se fale o suficiente, né? Mas o duro é saber quanto que é o suficiente, né? A gente vê na entrevista de emprego que o candidato, ele acaba se preparando para estar lá. Então, ele pesquisa a empresa, né? Ele sabe, muitas vezes, o que o recrutador quer ouvir. Por isso que, às vezes, só a entrevista não é suficiente para saber, porque ele está treinado ali. Hoje em dia, Edson, existem ferramentas de inteligência artificial para os dois lados. Né? Ai, meu Deus do céu. Chegou na inteligência artificial. Chegou. Já estamos, não tem como fugir, né? Então, o candidato se prepara com o IA, né, com inteligência artificial, e o recrutador usa IA. Já tem entrevistas sendo feitas por inteligência artificial em algumas empresas. O Massa está mandando uma outra pergunta. Agora uma pergunta para você. Ele fala assim, eu tenho uma equipe com mais de 10 pessoas e não temos hábito de cobrar. Entendo que cada um tem a sua tarefa que tem que realizar. Não quer cumprir, descartamos. Simples assim. O que você acha dessa opinião do Massa? Eu acho que é um modelo de trabalho que deve estar funcionando muito para ele, né? Essa questão da autonomia, da liberdade. Então, em uma equipe mais madura, não madura de idade mesmo, madura no sentido de entender o seu papel, o que ela está fazendo ali, como ela tem que fazer, isso funciona muito. Eu imagino que ele deve ter trabalhado muito a questão cultural também com essa equipe, para todo mundo saber o que se espera dele, né, e o que ele espera das pessoas. Então, isso envolve um processo de treinamento, né, de aculturamento, desde o início de trabalho. E eu não sei se ele faz, mas o que é recomendado é que ele tenha, assim, reuniões periódicas com essa equipe para acompanhamento, para saber o que está acontecendo, né? Inclusive para um saber o que o outro está fazendo e poderem se apoiar. O Adriano Vermelho está dando até risada aqui. Ele disse assim, ó, então a velha ideia de que o que engorda o gato é o olho do dono está em voga. As coisas mudam. Vejam que as novas gerações têm proteína animal e eles comem mais. Ah, mas uma vigilânciazinha é bom, não é bom? A gente faz isso com os filhos, não é verdade? Com os não filhos. precisa também algemar, mas tem que dar uma olhadazinha no que está fazendo, né? Eu acho que essa questão da vigilância, ela vem muito mais no sentido de orientação hoje em dia, né, do que punição, né? Então, é importante, inclusive, que essas gerações sejam supervisionadas nesse sentido, de direcionar o que estão fazendo, porque eles têm uma tendência a fazer tudo muito mais rápido, né? A ansiedade dessa geração é muito forte. Então, é importante, sim, ter um gestor mais coeso ali, com mais bagagem para conseguir direcionar. Mas o processo de punição não funciona. Se a gente for punir essa turma, eles saem correndo. Estamos falando aqui com a Adriana Oliveira. Eu vou fazer uma pergunta que eu considero um pouco perigosa, mas eu vou fazer porque não é preconceito, é só uma abordagem que eu vou fazer aqui. Se você tiver que entrevistar uma pessoa com cabelo moicano, cheio de tatuagem, com alargador na orelha, isso é algum problema? Depende da empresa para a qual você está contratando. Então, se você pensar, por exemplo, em uma empresa, uma indústria de moda ou de comunicação, redes sociais, enfim, esse profissional, ele está em casa, né? Porque ele tem que ser uma representação da empresa, ele tem que ser um porta-voz da empresa. Então, externamente a gente manifesta isso também, né? Qual o seu perfil, né, comportamental, qual é o seu perfil de vestimenta, como é que você se porta nas situações. Para um escritório de advocacia, por exemplo, que é um setor mais tradicional, mais conservador, talvez não seja tão indicado. Então, depende muito desse fit, né, na verdade. Eu queria perguntar para você quais são suas expectativas agora para 2025, já que a gente está no começo do ano. Vai ter mais emprego? Não vai? Está tudo tão caro. O presidente outro dia disse, o presidente Lula falou outro dia, se você for no mercado e o feijão e o arroz estiver caro, não compre. Pô, não é assim. Vou comer o quê, caramba? Né? Como é que você vê esse mercado de trabalho, suas expectativas agora para 2025? Vai ter mais vaga? Vai ter menos vaga? Tem uma meninada aí, eu até vou falar uma coisa para você, baixinho, para ninguém ouvir. Tem uma meninada na redação agora, Aline.
Eles fazem 20 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu faço uma só e mais ou menos. É assim mesmo? É uma nova geração? É um novo povo? As pessoas têm que estar preparadas para isso? Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo e eles ficam muito entediados de não fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eles precisam estar sempre ocupados. Então, o que eu vejo hoje com relação à tendência de empregabilidade, né? As empresas, elas voltaram a contratar, mas elas voltam a contratar muito por projeto também, né? Então, existem sim as vagas tradicionais, né? Que são abertas CLT, regime híbrido normalmente, né? Em alguns casos até 100% presencial. Mas as empresas precisam estar preparadas para absorver a mão de obra dessa garotada que vem querendo aprender, que vem querendo se desenvolver, né? Porque as oportunidades, elas vão surgir, e isso é uma tendência até para até 2027, tem uma pesquisa que mostra, Edson, que 27% das profissões vão mudar. 27%? 27% é muita coisa, né? Então isso vai demandar... Assessoria de imprensa vai mudar? Assessoria de imprensa, provavelmente não, porque lida muito com pessoas, né? E esse é o grande foco. Então, a grande demanda hoje de vagas, ela vem para quem trabalha com pessoas e para quem trabalha com tecnologia. Porque a automação está assumindo muitas funções, né? Mas não vai mudar, pessoas vão ser sempre pessoas, né? E a tecnologia está avançando. Então, essas áreas vão contratar muita gente, nos próximos anos, especialmente. Mas você sabe que eu tenho um amigo que trabalha... Cara, o cara, eu não sei como é que ele faz isso, não sei que horas que ele vive, né, para a família, porque ele tem uma jornada de trabalho no banco, né? O banco você trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, sei lá. Depois o cara é motorista de Uber. Uau, Né? Quer dizer, é um negócio assim pesado, né? Convivência com a família zero. Eu não sei nem se o que ele ganha compensa, porque você tem deslocamento, gasolina, tem o gasto todo com o carro. Mas eu sinto que as pessoas estão com necessidade de fazer alguma coisa, e você falou da pandemia, as pessoas dentro de casa, a impressão que eu tenho é que as pessoas não querem mais ficar dentro de casa. Pode ser. A pandemia, ela desencadeou algumas questões de saúde mental muito fortes, né? Que estão presentes hoje, inclusive, porque a gente não resolveu essas questões, né? A pandemia encerrou, entre muitas aspas, né? Porque as pessoas continuam doentes, como você comentou. Isso trouxe uma série de novos transtornos, né? Exacerbou novos transtornos, ansiedade, a depressão, enfim. E as pessoas precisam de contato humano. Essa é, inclusive, uma das defesas das empresas para voltar para o presencial. A gente precisa de contato humano, né? O ser humano é social. A questão agora é como fazer isso sem ferir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Saiu uma normativa recente, Edson, a NR1. Na verdade, a normativa existe já há muitos anos, né, há décadas, mas ela foi atualizada no ano passado, em que as empresas vão precisar apresentar metas de cuidados com a saúde mental dos funcionários, né, que são os riscos psicossociais. Então, essa normativa, ela falava de riscos físicos, por exemplo, equipamentos de proteção, né? O que a minha equipe tem que usar para se proteger fisicamente. E agora as empresas precisam prestar conta sobre os riscos de saúde mental. Você acha que, dentro dessa linha de pensamento que você está nos apresentando, você acha que trabalhar, por exemplo, 3 dias na empresa, 2 dias em casa, poderia ser uma boa? É uma alternativa para alguns modelos de negócio, né, para alguns colaboradores, mas se você pensa em um funcionário que mora a 2 horas, por exemplo, do escritório, estar 3 vezes por semana no escritório já é difícil, né? Então, isso envolve uma adequação também das funções, né? Onde eu preciso que essas pessoas estejam para que elas estejam lá 3 vezes por semana. Isso eu sentia muito quando eu estava no modelo híbrido, né? Eu também fazia 3 vezes por semana presencial. E para mim era uma coisa que não ajudava tanto, né? Porque estar 3 dias ou estar 5 dias, eu acabava tendo que ir pegar o mesmo trânsito, o mesmo transporte público, né? Então, esse modelo ele deve ser mais adequado por funções. Bom, eu queria que você deixasse uma dica aqui para os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, que estão querendo procurar emprego. Uhum. Agora, janeiro, todo mundo fala assim, janeiro é o mês que todo mundo vai fazer tudo, né? Pessoal, não, janeiro eu vou para academia, janeiro eu vou procurar emprego, janeiro eu vou fazer não sei o quê. Procurar emprego, mês de janeiro, é o melhor mês ou não tem? Ou procurar emprego tem que procurar qualquer mês do ano? É uma época muito boa porque as empresas já adequaram seus orçamentos para o ano, né? Então, as vagas que tem que abrir, de aumento de quadro principalmente, elas estão abrindo agora no começo do ano. Tem algumas empresas que fazem isso por trimestre, outras que fazem por semestre, mas janeiro é uma janela boa de procurar.
E aí uma dica que eu deixo é pesquise a empresa, o que eu falei, né, que os candidatos fazem. Pesquise a empresa, entenda a cultura, veja se funciona para você, se você vai conseguir se adequar ao que está sendo sugerido, proposto. E tem um ponto muito importante que é o cumprimento desse contrato também, né? As empresas, elas precisam garantir que, se elas contratam no híbrido, por exemplo, para que elas façam uma mudança para um presencial, isso precisa ser renegociado com esse funcionário. Então, o funcionário tem que estar atento também. Eu não estou fazendo nenhum juízo, nem analisando nada aqui. Foi só uma. Quando eu falei de tatuagem, de piercing, pelo amor de Deus, você faz o que você quiser, tatue o que você quiser, use o que você quiser. Tá bom? Eu estou recebendo aqui a mensagem, né, do Massa, mandando sempre, ele fala assim: Edson, eu tenho gays e tatuadas. Eu entendo que as mudanças nas profissões, de fato, são mudanças que não alteram a atividade. Veja o velho trator, continua arando a terra e acontece que o tratorista tem que saber de informática. Eu entendo isso, eu não estou emitindo nenhum juízo de valor, eu simplesmente disse que, às vezes, você, como a própria Aline nos disse, tem empresa que que vai exigir um pouco mais de você, né? Então você tem que Eu gostaria de ficar de camiseta o tempo todo, mas tem hora que eu preciso colocar terno. E não é porque eu coloco terno que eu sou mais bonito ou mais feio ou mais elegante que as outras pessoas. É que eu preciso usar terno, né? Então é assim que funciona. Também aqui uma última questão. O Edmilson está dizendo aqui: bom dia, Edson. Essa nova geração geralmente vem com vontade de aprender, mas ao mesmo tempo não tem paciência e querem tudo muito rápido e acabam buscando novas oportunidades em outras empresas, ou não dando continuidade dentro da empresa que estavam. Aprendem o básico, já acham que sabem tudo e vão embora, e vejo isso com frequência. É uma verdade, não é? É uma verdade, especialmente se ele entende que naquele ambiente ele não tem mais onde aprender, ou ele não percebe o propósito dele estar ali. Né? Então, lembra que a gente falou, né, de contratação e pertencimento. Então, você precisa manter estratégias para manter essa turma. É um desafio, não é fácil, não. Eles são menos apegados do que as gerações anteriores, né? Então, antigamente, estratégias que a gente usava para reter pessoas da minha idade, por exemplo, são diferentes das que se usa hoje para manter um jovem de 25, 27 anos trabalhando, com certeza. 10h30, marcou aí o quinto sinal. Aline, muito obrigado, viu, por você ter vindo. Volte sempre, fala para Ju Silveira e para o Marco Magalhães. Eu quero ir lá conversar com o Edson, com os ouvintes do Manhã Bandeirantes. A gente vai estar sempre aqui à sua disposição para poder aprender de você, para você compartilhar conteúdo com a gente e para que o nosso ouvinte continue sendo o ouvinte mais bem informado do rádio do Brasil. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho mais uma vez, Edson. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Manhã Bandeirantes. Até já.